A paz do Senhor, meus queridos. Se você chegou até esse vídeo, assista ele completo. São de 5 a 10 minutos, não vai tomar o seu tempo. Hoje nós iremos tratar sobre um pecado que muito se vê e se contempla. Nós iremos falar sobre imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Que tipo de comportamento é esse? Que tipo de ações são essas? Lembrando, comenta aí embaixo qual vídeo que você deseja que a gente possa gravar aqui com algum tema. Meu querido Ney, meu querido Dan, comentou nos vídeos passados e algumas pessoas vieram até mim pelas minhas redes sociais pedir algum tema. Outras pessoas vieram pessoalmente falar que quer ouvir algum tema aqui a respeito de algumas coisas interessantes. E eu irei falar sobre tudo, viu? Esses pedidos, eu me alegro em ver vocês interagindo. Fico muito feliz. Se você quer ouvir algum vídeo com algum tema, deixa aí embaixo. Iremos falar sobre imoralidade sexual. Para esse assunto, a base desse dia é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. O texto vai dizer: fuja da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, destrói ou peca contra o seu próprio corpo. Para que você entenda esse texto, Paulo está escrevendo para uma das igrejas, a qual nós gostamos de dizer, que tinha os 9 dons do Espírito. Eu não estou aqui limitando o Espírito Santo, dizendo que ele só tem apenas 9 dons a oferecer, jamais. Só que como nós vemos Paulo citar os 9, nós temos por base que aquela igreja ela possuía um grande número de pessoas que tinha um grande nível de espiritualidade. Tinha os frutos e tinha os dons. Porém, em algumas coisas a igreja deixava a desejar. Eu quero dizer para você, presença de dons não significa ausência de pecado. Ok? Pegou aí? Presença de dons não significa ausência de pecado. Pecado é uma coisa, dons são outra, como nós sempre gostamos de afirmar. Para que você entenda o capítulo que nós lemos, você precisa passar uma página atrás. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, Paulo vai dizer assim: olha, nós somos templo e morada do Espírito Santo, ok? Verso 17, Paulo vai dizer assim: portanto, quem destrói esse templo, Deus o destruirá. Mas por que Deus vai destruir o templo se eu destruir o templo? Lembrando, se você é morada do Espírito Santo, existem alguns pecados que destroem esse templo. E entre eles está os pecados da imoralidade. Por que eu usei o plural para falar sobre pecados da imoralidade? Porque imoralidade sexual não se permeia apenas em um pecado. São vários pecados. Vou listar para vocês. Pornografia é imoralidade sexual. Adultério é imoralidade sexual. Promiscuidade é pecado sexual. Libertinagem é pecado sexual. Prostituição é pecado sexual. Incesto é pecado sexual. Esses pecados, irmãos, estão visíveis em nossos olhos. Eu quero te dizer algo interessante. Você sabia que alguém que é viciado em cachaça, você sabe de longe? Conhece? O camarada é viciado em bebida, você conhece de longe. O camarada é viciado em cigarro, você conhece de longe. Ele é viciado em drogas, você conhece de longe. É viciado em jogos, você conhece de longe. Agora, a imoralidade sexual, o vício na imoralidade sexual, é tão interessante que esses pecados são silenciosos. Você nunca vai ver alguém que anda adulterando alardear com a trombeta no meio da rua dizendo: eu adultero. Você nunca vai ver alguém que anda assistindo pornografia chegar no meio da igreja, que se acontecer isso é meio estranho. Você nunca vai ver alguém que comete esse tipo de vício, de comportamento, chegar no meio da igreja e dizer assim: irmão, sou viciado nisso. Você não vai ver, porque são pecados silenciosos que destrói o caráter e destrói o templo. Paulo está dizendo: fuja da imoralidade sexual.
Meu querido, eu não estou aqui apenas apresentando o que é a imoralidade sexual. Eu estou dizendo, isso é um pecado que pode te condenar. E você pode tomar uma atitude e largar esse pecado. Esse é um pecado que talvez você convive com ele, mas quem sabe hoje, através desse vídeo, você possa ter uma mudança de mente, de comportamento. Eu quero dizer para você, tem pecados que nós devemos enfrentar, mas tem pecados que nós devemos fugir. Entre eles está a imoralidade sexual. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, verso 22, fuja da aparência do mal. Paulo não diz em frente, vai para cima, peleje contra a aparência do mal, não. Ele diz, fuja da aparência do mal. Tiago vai dizer, achegai-vos a Deus, Tiago 4,8, e ele se achegará a vós. Quando você se escarleia, você foge da aparência do mal e se refugia em se achegar mais em Deus, o pecado não vai achar a porta do seu coração nem para bater nela. Quando você se aproxima de Deus, não haverá espaço no seu coração para o pecado entrar, principalmente o pecado da imoralidade sexual. Nós estamos falando de uma igreja espiritual, a igreja de Corinto. Estamos falando de uma igreja que tinha os 9 dons do Espírito. Nós estamos falando de uma igreja com uma série de problemas. No capítulo 5, o que me chama a atenção é que uma madrasta, ela se deita com seu enteado, ao ponto de cometer incesto. Irmão, a coisa era tão séria que Paulo teve que entrar com providência e mandar algo muito sério para aquela igreja, uma carta, onde nós vamos ver o resumo no capítulo 1 e 2 de 2 Coríntios, o que aconteceu com o rapaz. Houve um pecado grave a ser cometido na igreja, porque a igreja estava em um grande nível de imoralidade sexual. A igreja era rodeada de pessoas que conviviam no templo de Afrodite. Em Corinto existia um templo, e nesse templo existiam muitos pecados, porque era um templo pagão, era um templo de uma deusa que se dizia deusa da fertilidade, aonde os sacrifícios dessas deusas, ou homens iam oferecer sacrifício, era se relacionar com prostitutas, com concubinas que serviam a uma entidade maligna, porque Afrodite era uma entidade maligna. Então, olha aqui para mim, meu irmão, se uma igreja como a igreja de Corinto, ela convivia com esse pecado, hoje nós vamos ver pessoas convivendo com esse pecado. Mas essa palavra vem para o meu e para o teu coração, para dizer, fuja da aparência do mal. E aí você me diz, Rafael, mas como que eu vou fugir da aparência do mal? Se achegando a Deus em oração, se achegando a Deus na palavra, se achegando a Deus em comunhão, se achegando a um irmão que tem uma palavra e que pode lhe ajudar em oração. Irmão, lembre-se, a imoralidade sexual tem tomado muitos tempos, tem tomado muitas pessoas. Falar sobre imoralidade sexual é um tabu. Muitos pastores, muitos líderes não gostam de falar sobre esse assunto, se sentem mal em falar sobre isso, e tem pessoas que não gostam de ouvir. Mas nós devemos pregar a palavra de Deus em sua essência. Aquilo que é certo, vamos ministrar dizendo que é certo. Mas aquilo que é errado, iremos ministrar dizendo que é errado. Pornografia é pecado, adultério é pecado, imoralidade sexual é pecado. Todos os pecados que nós cometemos de uma forma imoral destrói a morada do Espírito Santo. E a Bíblia diz, se você destruir o templo do Senhor, Deus o destruirá. Você é morada do Espírito Santo. Eu sou morada do Espírito Santo. Não deixe que o inimigo destrua nem a mim e nem a você com esse tipo de comportamento. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, envie para um amigo seu. Quem sabe essa palavra pode ajudar muito o irmão, né? Quem sabe? Se você gostou também, deixa aí o que você quer ouvir nos próximos vídeos. Iremos tratar de alguns assuntos. Meus queridos irmãos, vêm até mim nas minhas redes sociais pedir algum tema. Obrigado por interagir comigo. Os irmãos deixaram algum comentário aí no vídeo passado falando que quer ouvir sobre frutos do avivamento, meu querido Dan, meu querido Ney. Eu irei falar sobre esses assuntos ainda essa semana. Peço para que vocês venham acompanhar. Que Deus abençoe você e lembre-se, fugir da imoralidade sexual, fugir da aparência do mal, não significa que você é fraco, significa que você é sábio e sensato no Senhor. Que Deus te abençoe
em nome de Jesus.